Capítulo 6. Você está louco! Exclamou ela. Nós partiremos amanhã, disse ele, como se não tivesse escutado o protesto. Esteja pronta às 6. Você está louco, ela repetiu. E depois perguntou, por quê? Ele sorriu, com a fileira de dentes brancos e fortes contrastando com sua pele bronzeada. Vamos fazer compras. É bem longe para fazermos compras. Vamos passar a noite lá, disse, com um sorriso sarcástico. O coração de Jenny começou a disparar. Só o pensamento de passar 2 dias longe do parque de caça, na companhia de Joshua, encheu-a de excitação. Então os seus olhos encontraram os dele, e ela se lembrou de que eram inimigos. Era estranho o fato de ter se esquecido disso mesmo por um segundo. Enterrando as unhas com força nas palmas das mãos, ela disse. Eu tinha razão, você é mesmo louco. E eu não vou. Não quer saber o motivo da viagem? O tom de voz dele era educado, seco, mas havia um brilho em seus olhos. Ela sabia que não fora capaz de esconder dele o seu momento de excitação. Qual é, então? Ela se aventurou a perguntar do modo mais casual que pôde. É hora de mobiliar os bangalos e a sala de estar. Eles já estão mobiliados. Os móveis estão caindo aos pedaços. Eles tinham discutido sobre isso, de início. Depois, não voltaram a falar mais no assunto. A questão da água tinha sido mais importante do que tudo mais. A perfuração dos poços já estava sob controle. Era tempo de pensar em outras coisas. 2 semanas antes, Jenny teria rejeitado a ideia logo de início, mas a experiência lhe ensinara que essa não era a maneira certa de lidar com Joshua. Cuidadosamente, ela perguntou. Exatamente o que está planejando em fazer? Uma renovação total. As unhas se cravaram com mais força, ferindo a pele macia da palma de sua mão. As acomodações que temos aqui sempre foram boas para nossos hóspedes. Elas não vão servir para os hóspedes que tenho em mente. Jenny perdeu a paciência. Você vai transformar Impalavley num parque de diversões americano, acusou ela, pela 2ª vez. Com a sua ajuda, não. O que eu poderia fazer? É uma pergunta estranha, partindo de uma decoradora de interiores. Eu não acho que os bangalos precisem de mudanças, disse, embora seu tom de voz não demonstrasse muita convicção. Móveis novos, repetiu Joshua. Camas, é claro, e cadeiras confortáveis, cômodas, e quadros novos. Isto é um acampamento rústico, pelo amor de Deus, e não um hotel de luxo. Cortinas, colchas de cama, tapetes, Joshua prosseguiu sem abalar-se. As palavras traziam saudades de coisas que ela amava, tecidos, cores, a escolha de madeira de boa qualidade. Jenny sentia-se como um gourmand diante de uma soberba refeição que estava fora do alcance de suas mãos. Papai vai se virar em seu túmulo. Esteja pronta às 6. Sua voz tinha um tom de satisfação. Foi uma satisfação que ela percebeu. A vitória dele tinha sido tão fácil, tão segura. Tudo o que ele precisou fazer foi exercer o seu charme masculino. E Joshua já devia saber que ela não era indiferente, para seduzi-la com um convite ao qual ela não poderia resistir. Você é um bastardo, Joshua Adams, ela disse, com amargura. E você, Jenny Malloy, ele replicou num tom que ela nunca ouvirá antes, é uma pequena muito bonita, mas sem coragem para seguir seus próprios instintos. Ela não iria perguntar o que é que ele quis dizer com aquilo. Não estava com vontade de aguentar as consequências que se seguiriam a tal convite. Tremendo apenas um pouco, ela afastou-se. Mais tarde, quando controlasse suas emoções, eles poderiam conversar novamente, então ela perguntaria para ele sobre os planos da viagem. Mas naquele momento era importante afastar-se daquela presença opressiva. Está com medo? Ela percebeu o tom de sarcasmo. Então respirou fundo, ergueu a cabeça e se virou para trás. Já falamos sobre tudo o que era necessário. E mesmo? Joshua segurou a sua mão, puxando-a para perto de si. O contato foi suave, mas ela não resistiu. Ele é como um mago, ela pensou desesperadamente, lançando encantamentos, dobrando a minha vontade com o prazer requintado de seu contato.
Por que você não é casada? A pergunta foi tão inesperada que Jenny virou a cabeça para olhar para ele. O sol estava mais baixo agora, mas seus últimos raios ainda iluminavam o rosto dele. Ele estava tão perto que ela conseguia ver as pequenas luzes que cintilavam nos olhos acinzentados, assim como as várias rugas de riso em volta de seus olhos. Por que quer saber? Porque você é muito bonita. E há alguma coisa incoerente no fato de você viver sozinha aqui. Ele estava tão perto dela que, sentindo seu odor masculino por um momento, ela ficou meio tonta. A camisa dele estava desabotoada, seus olhos foram se desviando do rosto para a garganta até deterem-se nos pelos encrespados do peito de Joshua. Um desejo tomou conta dela, desejo de estar junto a ele, de ser beijada por ele, como fora dias antes, naquele muro. Inconscientemente, ela pendeu na direção dele. E depois, quando ouviu a respiração dele, olhou para cima novamente e viu seus olhos cinzentos. A expressão tinha mudado. Ele sabia que ela queria ser beijada. Contraindo as pernas que estavam bombas, ela afastou-se um passo para trás. Jenny já sabia que se ele se desse conta da extensão de seu poder, Joshua ia se tornar insuportável. Tinha de dissuadi-lo naquele momento e depressa. Ela inclinou ainda mais a cabeça para trás, para que ele pudesse ver seu rosto por inteiro. Então sorriu, de maneira radiante e fascinante, de um modo que lhe era bastante estranho. Eu estou noiva e vou me casar, disse finalmente. Jenny continuou sorrindo enquanto observava os lábios dele se apertarem e um pequeno músculo se contrair momentaneamente na longa linha do queixo. As palavras causaram impacto, ela pensou, não sabendo que Joshua não estava vendo apenas o seu sorriso, mas também a tensão e o desejo nos olhos violeta. É mesmo? Perguntou ele, depois de algum tempo. Quem é o homem? O nome dele é Bruce. Onde é que está escondido? A maior parte do tempo em Pretória. No momento ele está fora, a serviço. Ele é fotógrafo. Agora era hora de mudar de assunto, de se afastar do contato perturbador de Joshua. Os músculos de seu rosto formigavam de tensão, e ela não sabia quanto tempo mais conseguiria conservar a sua postura estudada. Como se lesse seus pensamentos, Joshua apertou o pulso dela com força. Por que não está com ele? Precisavam de mim aqui. Você sabe disso. O chamado ao dever, que você resolveu atender. Ela podia sentir seu hálito quente na face. Seu noivo não se incomodou por você ter vindo sozinha? É claro que não. Então ele é um trouxa. O tom de voz de Joshua demonstrava desprezo. Ele ama você? Jenny hesitou, uma vez que a pergunta atingira seu ponto fraco. É claro que ama. Ela vacilou apenas por uma fração de segundo a mais. E eu amo Bruce. A separação não faz nenhum mal quando duas pessoas se amam. É isso que você acha? Então o seu Bruce confia totalmente em sua adorável noiva, sozinha na savana. Ele a puxou ainda mais para perto. Vamos testar essa confiança? Ela abriu a boca para esboçar um protesto, mas os lábios dele já comprimiam os seus antes que as palavras pudessem sair. Durante vários segundos, ela tentou resistir. Tentou fechar os lábios separados pelos dele, mas Joshua os manteve abertos com facilidade. O beijo foi possessivo, dominador, absorvendo totalmente a doçura de sua boca. As mãos de Jenny estavam cerradas e espremidas entre ela e Joshua, empurrando seu peito na esperança de que ele a soltasse. Mas os lábios dele foram a sua ruína. Suas pernas ficaram fracas quando ela foi invadida por um desejo ardente. Os punhos cerrados se abriram e ficaram espalmados sobre o tórax de Joshua, sentindo a pele despida que a camisa aberta deixava à mostra. Enquanto os lábios de Joshua iniciavam uma nova trilha de beijos, começando pelo pescoço e subindo para as orelhas e os olhos, as mãos dele deslizavam pelas costas de Jenny puxando-a de encontro a si com facilidade. O pequeno corpo esbelto estava frágil e tomado pelo desejo. Inconscientemente, ela levantou as mãos e rodeou com os braços o pescoço dele, uma das mãos deslizando por entre os cabelos escuros. Os lábios dele encontraram novamente os seus, e desta vez ela retribuiu o beijo calorosamente. Quando finalmente se separaram, como duas pessoas se afogando à procura de ar,
ela o fitou através de olhos brilhantes de paixão, que não conseguiam distinguir as feições dele. Foi então, repentinamente, que se lembrou de Bruce. As necessidades do parque de caça. Quando a boca dele ia descendo novamente, ela já estava preparada para defender-se. Não! Ela se contorceu e soltou-se. Eu não quero. Mentirosa. Não, disse ela, meio soluçando. O que aconteceu? Eu não pensei. Sentindo-se confusa, ela tentou afastar-se. Solte-me, ordenou ela, sentindo-se sufocada. Você quer isto tanto quanto eu, Jenny. Não quero, não. Ela levantou a cabeça e olhou para ele, furiosa, inconsciente de que havia claridade suficiente para que ele visse as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Você não devia ter me beijado, não assim. E se você se atrever a falar alguma coisa de Bruce, pode estar certo de que eu acho que mato você. Felizmente ele reconheceu que Jenny estava praticamente em pânico e não insistiu em dizer que ela também participará com ardor de todas aquelas carícias. Enquanto Jenny se afastava, ele disse: Às 6 da manhã, Jenny. Jenny não iria com ele. Não depois do que acontecerá. Se ele tinha se aproveitado dela uma vez, não havia razão para acreditar que não o faria novamente. Ela não podia confiar naquele homem. Um lampejo que ela tentou inutilmente bloquear em sua consciência também lhe dizia que não podia confiar nela mesma. Agora, que já era tarde demais, lembrou-se de sua decisão de não permitir que Joshua soubesse do impacto que causava sobre ela. Era humilhante lembrar da velocidade com que a decisão desmoronara. A atormentadora perícia de seus lábios e de suas mãos reduzira a Jenny a nada. Mais humilhante do que qualquer outra coisa foi a compreensão de que o corpo dela traíra. Com 23 anos de idade, e orgulhando-se de seu modo tão firme de encarar a vida, Jenny nunca teria acreditado que sua própria sensualidade a afastasse da razão. É tudo uma questão de atração física, ela tentou dizer a si mesma. Era a química. Atração sexual. Joshua era um homem atraente que entrará em sua vida num momento em que ela estava mais do que carente. O que acontecerá não tinha nada a ver com amor. Amor! A própria palavra era repugnante quando se tratava de Joshua. Embora conseguisse inflamá-la, ele não era propriamente um adversário, mas apenas um homem de ideias superficiais e noção de valores muito diferentes das dela. Era impossível amar tal homem. Além disso, apesar de Bruce ter resolvido seguir seu próprio caminho durante algum tempo, ela ainda o amava. É claro que o amava. Não iria com Joshua, decidiu, enquanto fechava os olhos e sentia-se levada pelo sono. Diria isso a ele quando viesse procurá-la. Ele ficaria fora durante uns 2 dias, pelo menos. Exatamente o que seus nervos abalados precisavam. Quando soou uma batida na porta, pouco depois das 6 horas, ela já estava pronta. Não sabia quando tinha mudado de ideia, não queria nem ao menos pensar nisso. Enquanto dava uma última olhada no espelho, sentiu-se feliz por ter escolhido aquela roupa, calças compridas de cor cinza e uma blusa de um azul escuro. Um de seus trajes prediletos, ele destacava sua figura esguia. Quando abriu a porta e os olhos de Joshua a examinaram, ela percebeu um brilho de aprovação. E então, quando olhou para o seu rosto, ela também vislumbrou uma expressão de compreensão. Ele sabia do conflito mental que ela experimentara após deixá-lo na noite anterior. Suas faces se inflamaram sob o seu olhar fixo, e ela se curvou rapidamente, fazendo de conta que estava examinando o fecho de sua maleta. Quando se aprumou novamente, estava mais controlada. É um bom dia para viajar, comentou Joshua, olhando para o horizonte, enquanto encaminhavam-se para o carro. Jenny respondeu ao comentário inconsequente com um murmúrio baixinho. Pela segunda vez, ele foi diplomático, ela pensou, enquanto o carro saía pelos portões do parque e iniciava sua jornada lenta pelo estepe desperta. Na noite anterior, quando as emoções a deixaram particularmente vulnerável, ele esquecera a oportunidade de fazer um comentário sarcástico. Ela já sabia que Joshua podia ser cruel quando queria. O fato de ele também saber agir com delicadeza revelou um aspecto totalmente inesperado de seu caráter, e essa revelação fez Jenny sentir-se estranhamente insegura.
Ela manteve os olhos fixos na paisagem enquanto o carro progredia lentamente pelas estradas arenosas do Parque da Caça. A meia luz do amanhecer pairava sobre a savana, tornando a marcha lenta mais importante do que nunca. Jenny se lembrava da visão de uma girafa agonizante deitada, toda contorcida e ferida, na estrada. Fato causado por um motorista apressado que não vira o animal, ou que talvez tivesse calculado mal a distância, com uma luz que tornava a visibilidade ruim. Joshua, ela pensou, é um homem que sabe controlar facilmente a velocidade. Evidentemente, ele também era um homem que respeitava a cautela quando era necessário. Durante o amanhecer, a estepe parecia misteriosa. Nos arbustos e nas folhas das acácias espinhosas, gotículas de orvalho ainda pendiam nos fios cintilantes das teias de aranha. O canto dos pássaros enchia o ar, e havia em toda parte uma sensação de expectativa e vitalidade. Um bando de macacos corria ao lado da estrada, perto do Parque Kruger, onde os turistas viajavam constantemente de carro acostumando os macacos com a presença de seres humanos. Esses animais divertiam as crianças com as suas macaquices quando queriam comida. Mas os que andavam naquele momento pela estrada eram acanhados e arredios, e quando um carro se aproximou mais, eles correram para as árvores. Havia um bando de impalas numa clareira. As graciosas gazelas estavam pastando, tendo por perto o macho, o líder do bando, que permanecia alerta e vigilante poucos quilômetros adiante. Havia diversos gnus. Os animais, semelhantes a bisões, tinham uma aparência desleixada. Parecem velhos ranzinzas que esqueceram de pentear os cabelos quando levantaram da cama, Jenny pensou com uma ponta de divertimento. Com frequência, onde havia gnus também havia zebras. Os olhos de Jenny exploraram a mata, mas ela não viu nenhuma. Joshua estava certo quanto a uma coisa, ela se deu conta tristemente. Havia poucos animais nos quilômetros de estepe que constituíam o parque de caça. Embora não tivesse admitido isso para ele, Jenny se lembrava de ocasiões em que os animais eram abundantes, em que os visitantes de Impalavlei tinham a oportunidade de ver muito mais do que eles estavam vendo naquele momento. Com um pouco de sorte, os novos poços provocariam o retorno dos animais. Ao seu lado, Joshua estava silencioso, mas ela percebeu que a atenção dele para o despertar da estepe era igual à sua. Poderia falar-lhe sobre o que estava pensando, mas não o fez. Por que seria admitir que algumas das melhorias propostas por Joshua eram necessárias? Embora agora concordasse com ele a respeito da água, ela jamais o diria. Pois os motivos de Joshua eram outros, e ela jamais o convenceria do contrário. Saindo de Impalavlei, chegaram pouco depois numa estrada asfaltada que ia para Pretória. Ainda assim, Jenny não desviou os olhos da janela. A velocidade do carro tinha aumentado e Joshua agora dirigia com a perícia que ela tinha esperado dele. Como desejava desligar sua atenção dele. Mas não conseguia. Havia algo constrangedor na personalidade de Joshua, algo forte e primitivo, algo que provocava nela uma reação igualmente forte e primitiva, uma reação que ela nunca suspeitara que pudesse existir. Descobrir isso agora, no homem que ela detestava, por seu comportamento, por seus valores e por seu modo de pensar, era um fato impossível de ser aceito. Ficou feliz quando a cidade apareceu ao longe. As horas de viagem tinham sido ainda mais cansativas do que ela calculara. Não aguentava mais ficar confinada num espaço tão pequeno, com Joshua. Desejava sair do carro e respirar ar fresco para se esquecer da sensação de agitação que tomava conta de seu corpo. Pretória tinha mudado durante as poucas semanas desde que Jenny a deixara. Quando o carro chegou no topo de uma elevação, ela prendeu a respiração diante da paisagem verde que se descortinava embaixo e em toda a volta. As árvores estavam com botões, milhões e milhões de pequeninas flores iriam colorir a cidade brevemente. Era o começo da primavera, e Pretória seria banhada por toda a sorte de flores que faziam dela a cidade mais florida da África do Sul. A seu lado, Jenny ouviu Joshua inspirando com força, e percebeu que ele não ficará insensível à beleza. Do topo da elevação era maravilhosa a paisagem brilhando ao sol. E então entraram na cidade. As árvores alinhavam-se nas ruas e enchiam os jardins espaçosos. Quando Joshua parou o carro defronte de um dos melhores hotéis da cidade, Jenny estava atordoada com tanta beleza. Ela retornou à terra ao ver o hotel. Retornou ao presente, para uma realidade muito fria.
Pelo menos uma noite longe de Impalavlei, Joshua dissera. Involuntariamente ela olhou de relance para ele e viu que ele a estava observando com um brilho divertido nos olhos acinzentados. Quartos separados, informou ele. Ora, é claro, eu nunca pensei de outra forma. O tom de voz que deveria mostrar-se envergonhado estava ofegante. O brilho nos olhos dele aumentou. Eu diria que isso não é nada natural, respondeu de maneira cínica, e então sorriu maldosamente quando ela regalou os olhos, indignada. Vamos lá, garota, vamos esticar as pernas. Seus quartos eram vizinhos. Embora Joshua tivesse dito que iria buscá-la dentro de meia hora, Jenny não desfez a mala imediatamente. Em vez disso, foi até a janela que dava para um pequeno terraço. Apoiando os cotovelos no parapeito de ferro forjado, ficou contemplando a cidade. A vista do local onde estava não era menos empolgante do que a observada das colinas, do lado de fora de Pretória. Até onde a vista podia alcançar, ela só enxergava beleza. Entretanto, o humor de Jenny tinha mudado, de modo que ela não ficou tão encantada, como ficaria normalmente. Apenas a poucos metros de distância, do outro lado da parede, Joshua estava descansando depois da viagem. Ela não podia vê-lo nem ouvi-lo, mas sentia como se ele estivesse no quarto com ela. Era uma sensação que a incomodava. Espiando seu relógio, ela viu que já tinha se passado algum tempo desde que se separaram. Se quisesse tomar uma ducha e trocar de roupa, teria de se apressar. Especialmente se quisesse ficar bonita. Sentia uma necessidade especial de parecer bonita. Isso também a incomodava. Joshua não conhecia as lojas de Pretória como ela. Ele insistiu em ver o que havia de melhor na cidade. Apesar das objeções de Jenny quanto à redecoração do parque, pois ainda achava que Joshua iria tentar atrair o tipo de hóspedes que seu pai não teria desejado, ela indicou uma loja que era uma de suas prediletas. Uma vez lá, sentiu-se num mundo que adorava. Era impossível manter um ar de reserva quando havia por todos os lados montes de tecidos de boa qualidade. Ela estendeu a mão para um corte de tecido verde oceano, que era novo no mercado, e se deu conta de que estava avaliando inconscientemente as suas possibilidades. Não era o único tecido novo. Jenny passava de um para outro, tocando, alisando, examinando com atenção. Por um momento, ela até se esqueceu de Joshua. Esqueceu que ele estava parado silenciosamente a seu lado, observando seus gestos. Ela ficaria desconcertada se soubesse que ele registrava as expressões que passavam rapidamente pelo rosto dela, excitação, admiração e, às vezes, desaprovação. Ela não sabia que os seus olhos estavam brilhantes, que seus lábios estavam entreabertos, realçando seus dentes maravilhosos. Também não sabia que para um homem que a observava esse aspecto de sua personalidade não passaria despercebido. Está vendo alguma coisa que podemos usar? Perguntou ele finalmente. Oh, sim. Pela primeira vez, quando se virou para olhá-lo, estava sorrindo, os olhos violeta radiantes. Sua excitação era grande. Ela fez um gesto largo e apontou o tecido. Cores frescas. A maior parte do ano é tão quente em Impalavlei, que precisamos criar um efeito de frescor. Ele a deixou falar, deixou indicar ponto as cores que tinha em mente, verde, azul e turquesa, com um pouco de amarelo para fazer contraste. Se tinha se esquecido de sua relutância inicial em colaborar, não caberia a ele lembrá-la disso. Eles não compraram nada. No momento estavam apenas olhando. Foram a outros departamentos, outras lojas. Examinaram mais tecidos, móveis, quadros e ornamentos. Só mais tarde, quando Jenny rememorasse o seu dia, compreenderia o quanto tinha se divertido. Como se distraíra pensando, planejando e visualizando. Ia se lembrar dos comentários de Joshua, e compreenderia que tinham sido inteligentes, demonstrando que ele compreendia o que era melhor para o parque de caça. Sua cabeça estava girando com tudo o que tinham visto, quando Joshua disse que já era hora de voltar para o hotel. No dia seguinte, quando Jenny tivesse tido tempo para elaborar um esquema geral, ela poderia escolher tudo. Foi quando ela perguntou surpresa. Você vai deixar tudo por minha conta? Joshua tocou em seu rosto. Ela ficou parada, muito quieta, enquanto ele deslizava o dedo do canto de seu olho até os lábios.
O gesto não durou mais do que alguns segundos. Não havia nenhuma razão para o tremor que disparou pelo seu coração. E quando viu o sorriso no rosto dele, seu coração bateu um pouco mais depressa. Não consigo imaginar outra pessoa melhor para ficar encarregada disto, ele disse suavemente. E depois, você conhece as casas noturnas de Pretória, onde podemos ir para jantar bem e ouvir um pouco de boa música.